Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. An all-new season of The Secret Lives of Mormon Wives is now streaming on Hulu and Hulu on Disney+. Mom Talk has just been blowing up. Whitney and Jen are on Dancing with the Stars. Taylor is a bachelorette. Saying that out loud is crazy. Like, that is huge. But all the cool opportunities could pull us apart. It's causing issues in everyone's marriage. My whole world is falling apart right now. It's chaos. Watch the Hulu original series, The Secret Lives of Mormon Wives, now streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Olá! Hoje a gente vai fazer um episódio desse podcast sobre voz passiva e formas impessoais. Então, um episódio um pouquinho mais denso, né? Aí para quem já está avançando um pouco no francês, está indo para um intermediário, para avançado e quer melhorar um pouquinho o vocabulário e a estrutura da frase. Nesse caso aqui, para que é usado uma voz passiva? Sempre que a gente tem notícia de jornal, qualquer texto um pouco mais formal, debates, enfim, um francês profissional, a gente corre bastante o risco de encontrar esse tipo de frase, né, na voz passiva. Então, a gente vai começar aqui, primeiro, o que é a voz passiva, né, para quem tiver um pouco perdido. É basicamente quando a gente quer colocar o foco na ação da frase e não... ou no resultado, né? E não em quem realiza a ação. Por exemplo, na frase o governo adotou a lei, essa é uma forma ativa. Eu coloquei primeiro quem está, o sujeito, né, em primeiro lugar. O governo adotou a lei. Se eu quiser fazer essa frase numa estrutura de voz passiva, eu começo falando da lei. A lei foi adotada pelo governo. Então, essa voz passiva de a lei foi adotada pelo governo é a frase que a gente vai mais ver em jornais. Por que a gente está vendo isso aqui? Porque hoje, para quem está começando a aprender uma língua, eu acho que é mais fácil a gente entender e fazer frases no ativo, né? O governo adotou a lei, do que entender a voz passiva, sendo que a forma de conjugar o verbo vai mudar. Então, o governo adotou a lei, vira a lei foi adotada pelo governo. Então, isso vai mudar e faz a gente precisar entender um pouquinho como que funciona essa parte da conjugação. Então, vamos começar com esse exemplo que eu acabei de dar. O governo adotou a lei, né? Na voz ativa, o governo adotou a lei. A gente vai usar le gouvernement a adopté la loi. Le gouvernement a adopté la loi. Então, o governo adotou a lei. Se eu começar pela lei, la loi a été adoptée par le gouvernement. La loi a été adoptée par le gouvernement. Então, a lei foi adotada pelo governo. Então, nessa forma passiva, o foco passa a ser a lei, la loi, e não mais le gouvernement, tá? E aí a gente muda essa parte do verbo, né, de como ele é conjugado na frase. Então, as duas frases, le gouvernement a adopté la loi, e na passiva, la loi a été adoptée par le gouvernement, certo? E aí a gente vai colocar, então, vários exemplos em diferentes tempos verbais com verbos diferentes. Então, por exemplo, no presente, se a gente fizer uma frase no presente, a gente pode falar, por exemplo, les étudiants rédigent le rapport. Então, os estudantes redigem o relatório. No presente, eles estão redigindo agora esse relatório. Les étudiants rédigent le rapport. Se eu quiser colocar o relatório em foco, né? O relatório foi redigido pelos estudantes, então, le rapport est rédigé par les étudiants. Le rapport est rédigé par les étudiants. Então, o verbo rédigir, que em francês aqui ficaria les étudiants rédigent, ele vira le rapport est rédigé.
Le rapport est rédigé. Tá? Então, as duas frases. Les étudiants rédigent le rapport. E, na voz passiva, le rapport est rédigé par les étudiants. Então, talvez se você estiver ainda pensando um pouco na estrutura gramatical do português, a gente vai encontrar essa similaridade com a nossa forma de pensar também e de conversar, né? Então, os estudantes redigem o relatório e o relatório é redigido pelos estudantes. Então, é um pouquinho mais fácil de compreender que conforme você coloca o foco da sua frase, o seu verbo vai mudar. No passé composé, a gente também tem isso. Então, no passé composé, a gente tem, no exemplo de frase, né? A polícia prendeu o suspeito. La police a arrêté le suspect. La police a arrêté le suspect. Então, a polícia prendeu o suspeito. Na voz passiva, a gente coloca o suspeito em prioridade. Le suspect a été arrêté par la police. Então, percebe que o passé composé, você vai adicionar uma palavra a mais. Nesse caso da voz passiva. Então, ao invés de falar simplesmente la police a arrêté, né, o verbo prendeu no passado, a arrêté. E na voz passiva, a gente tem que colocar o été na frase. Então, vira a été arrêté. Tá? Então, o suspeito foi preso pela polícia. A polícia prende o suspeito foi preso pela polícia. Então, é isso. Se a gente pensar na estrutura do português, é exatamente a mesma coisa. A polícia prendeu o suspeito ou o suspeito foi preso. Então, eu tenho que adicionar o foi na frase, tá? Então, em francês, a mesma coisa. Eu adiciono o été na frase. La police a arrêté le suspect. Le suspect a été arrêté par la police. Le suspect a été arrêté par la police. E aí, no futuro, a gente tem a empresa lançará um novo produto. Então, l'entreprise lancera un nouveau produit. L'entreprise lancera un nouveau produit. Lançará um novo produto. E aí, eu vou colocar agora o produto em primeiro lugar. Então, un nouveau produit sera lancé par l'entreprise. Então, um novo produto será lançado pela empresa. Então, aqui, igual em português, a gente tem que adicionar a palavrinha será, que inclusive se escreve exatamente igual em francês. Se vocês estiverem vendo aí nas aulas escritas, esse será em francês é a mesma coisa. Sera, a gente vai dizer, né? Sera lancé par l'entreprise. Então, as duas frases de novo no futuro. Na voz ativa, l'entreprise lancera un nouveau produit. E na voz passiva, un nouveau produit sera lancé par l'entreprise. É isso. Então, outra coisa interessante é que a gente também pode omitir o agente. Ou seja, porque na prática, às vezes a gente não menciona quem realizou a ação. Então, por exemplo, a decisão foi tomada. Às vezes a gente não vai falar por quem, né? Dependendo do contexto do texto que a gente estiver lendo, não vai estar explícito quem foi que tomou a decisão, ou vai estar explícito nas frases de antes, né? Então, o governo estava estudando isso, nananina, e aí a decisão foi tomada. Então, nesse caso, a gente só vai ter mais a condição de usar a voz passiva, porque é difícil usar a voz ativa se a gente não tem o ator, né, o sujeito da nossa frase. Então, a decisão foi tomada, la décision a été prise. La décision a été prise. O projeto foi cancelado. Le projet a été annulé. Le projet a été annulé. Os resultados serão anunciados amanhã. Les résultats seront annoncés demain. Les résultats seront annoncés demain.
Então, isso é bem comum em jornais, né? Se você estiver lendo uma notícia, é capaz de você encontrar frases onde não temos sujeito. E aí a frase está obrigatoriamente na voz passiva. Uma atenção básica é ao acordo da conjugação do verbo, como eu falei antes, com o sujeito. Então, se eu estiver falando de feminino, eu tenho que botar o verbo no feminino, exatamente como a gente usa em português. A lei foi adotada pelo governo, então o adotada tem que estar no feminino para concordar com a lei. É diferente se eu falar, o governo aprovou a lei. Aí, no caso, o governo adotou a lei. Então, o adotou, né, ele tá meio que combinando com o governo, mas não faz muita diferença qual é o gênero dessa palavra, digamos assim, né? Então, atenção quando a gente usa a voz passiva, porque a gente é obrigado a colocar o verbo no mesmo, concordando, né, com o nosso sujeito ali. Então, la loi a été adoptée, a lei foi adotada. Se eu colocar no plural, mesma coisa, eu tenho que botar adotadas, né, as leis foram adotadas. Les lois ont été adoptées. Então, sem ser no plural, né, no singular, la loi a été adoptée. E no plural, les lois ont été adoptées. Eu sei que, às vezes, na versão oral, na versão falada, a gente não consegue entender as subtilidades de quando é plural ou não, porque a gente não vai pronunciar o S nesse caso, né? Nessa frase inteira tem vários S's, mas a gente não pronuncia como em português, que a gente vai falar as leis foram adotadas. Em francês a gente tem os mesmos S's nos mesmos lugares, mas a gente não vai pronunciá-los. Por quê? Porque o francês decidiu que a estrutura da língua deles só vai ter S na forma escrita. Mas como a gente consegue entender que está no plural, nesse caso? Porque ao invés de falar la loi, a lei, eu falei les lois, que é as. E atenção a esse le, eu não pronuncio o S, mas ele é realmente um le, como se fosse um E normal nosso do português, de elefante, les lois. E quando eu falo esse E dessa forma, como se fosse E de elefante, é plural. Se for masculino, eu falar le, percebe que eu já falei ele bem fechado? Le gouvernement. Então, não é mais plural. Eu estou falando como se fosse o governo. Le gouvernement. Le gouvernement. Les lois, as leis. La loi, a lei. Tá? Então, espero que fique bem clara essa parte do francês falado, que a gente não vai pronunciar o S, mas faz a diferença de como a gente pronuncia o la, le, o le. Les lois, as leis. Tá? E adopter, nesse caso, né, a palavra adopter, não vai mudar nada na pronúncia. Então, o adopter que seja no masculino, no feminino. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. No plural, na pronúncia não vai mudar, mas na forma escrita sim, né? Na forma escrita muda no feminino e acrescenta o S se for plural. Ok, então aí em seguida a gente tem se faire, que é situações sofridas. Essa estrutura é mais usada talvez no francês falado, e ela vai expressar algo que a pessoa sofreu ou vivenciou. Tipo assim, muitas vezes uma coisa negativa.
Essa estrutura, ela é bem diferente da que a gente usa em português. Então, talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade de entender, né, como ela foi feita, por que ela é usada dessa forma, mas é a estrutura do francês. Por exemplo, na frase, ele foi demitido, em português é simples, eu vou falar, ele foi demitido. Em francês, eu posso dizer que ele foi demitido, mas o mais comum no francês falado vai ser dizer ele se fez ser demitido, como se a culpa fosse dele. Ele se fez ser demitido. Qualquer outra, assim, muitos outros exemplos, ela foi criticada. Não, ela se fez ser criticada, ou seja, a culpa foi dela. Eles foram enganados. Eles se fizeram ser enganados. Eu fui interrompido durante uma reunião. Eu me fiz ser interrompido. Enfim, todas essas frases você pode encontrar elas no neutro, né, no formal. Por exemplo, ele foi demitido, você pode encontrar. Eu vou falar eles em francês agora para vocês entenderem. E você também pode encontrar no francês falado as pessoas dizendo ele se fez fazer isso, entendeu? Ele se fez roubado, por exemplo. Ao invés de ele foi roubado, ele se fez se roubar. Ele se fez se roubar. Então, é isso. Então, vamos para as frases em francês. Ele foi demitido, né? Ele se fez ser demitido. Il se fait licencier. Il se fait licencier. Il se fait licencier. Então, licencier é a palavra para demitido, né? Em francês. Então, il se fait licencier. Você também pode falar il a été licencié, que ele foi demitido, literalmente. Il a été licencié. Mas é bem comum você escutar il se fait licencier. Ele se fez ser demitido. Ela foi criticada. Elle se fait critiquer. Elle se fait critiquer. Eles foram enganados. Ils se sont fait arnaquer. Ils se sont fait arnaquer. Mais uma vez a palavra enganados é arnaquer. Arnaquer. Eu fui interrompido durante a reunião. Je me suis fait interrompre pendant la réunion. Je me suis fait interrompre pendant la réunion. Então, como eu falei, a gente vai ter o neutro formal, por exemplo, ele foi demitido, il a été licencié, ou il se fait licencier, que é um pouco mais pessoal e mais vivido, e é por isso que nas conversas mais do dia a dia a gente vai encontrar il se fait licencier, essa forma. E aí é por isso que eu coloquei vários exemplos de ele, ela, eles ou eu, para vocês poderem ver aí na descrição como construir essa frase. Então, por exemplo, se você quiser falar ele foi roubado, você vai usar mesmo il se fait, e aí você bota o seu verbo ali na frente. Il se fait voler. Ele se fez ser roubado. Eu me fiz, je me suis fait voler, né? Se eu quiser continuar com o verbo roubar. Então, eu me fiz ser roubado. Je me suis fait voler. Eu fui roubado. Je me suis fait voler. Isso também para coisas... Aqui eu coloquei vários exemplos de coisas que não são da nossa... não são nossa culpa, basicamente, né? Eu me fiz criticar, eu me fiz ser enganado, eu me fiz ser roubado, etc. Mas a gente também pode usar essa construção para coisas que realmente a gente se fez a gente se fez fazer. Muito difícil explicar numa tradução literal, né? Mas assim, por exemplo, se eu for no cabeleireiro, eu posso dizer, eu me fiz cortar os cabelos. Je me suis fait couper les cheveux. Je me suis fait couper les cheveux. E aí, eu me fiz cortar os cabelos. Realmente, fui eu que decidi ir lá e cortar os meus cabelos. Então, é só pra dizer pra vocês que essa construção não significa exatamente que a culpa foi minha, tá? Tipo assim, je me suis fait licencier. Eu me fiz ser demitido. Não é que a culpa foi minha que eu fui demitido. É só a construção do francês que faz com que a gente use essa forma, mas não que fosse culpa da pessoa. Não está, né, na construção em francês, não está implícito que a culpa é da pessoa, tá? Que fique bem claro isso. Até porque eles usam isso para inúmeras coisas, como eu disse, coisas que não são necessariamente do controle da pessoa que está sendo o sujeito da nossa frase. É simplesmente uma forma,
né, que pra mim é bem ultrapassado, inclusive, porque você vai usar isso até pra palavras um pouco mais pesadas, como, enfim, agressão sexual e tal. Você vai dizer, eu me fiz isso, e é isso. É uma forma ultrapassada de dizer, mas é a estrutura da língua que a gente vai encontrar bastante, enfim. E aí, em seguida, a gente vai ter o uso da palavrinha on como sujeito neutro. Isso é bem interessante, eu acho que a gente já teve até uma outra aula onde a gente explicou um pouco mais básico, né, sobre isso. E esse on, ele seria basicamente a tradução de agente, né? Se você já estudou essa palavrinha, você sabe que o on, ela é uma palavrinha bem clé, é uma palavrinha bem chave ali do francês, porque ela é uma palavra que significa várias coisas. Ela é um sujeito neutro. Então, a gente pode usar ela como agente. Se você falar, a gente vai em tal lugar, on y va, por exemplo, a gente vai. Mas ela também pode significar as pessoas, alguém, ou dizem que. Então, ela vai ter esses 4 significados. A gente, as pessoas, alguém, o dizem que. Então, por exemplo, quando você fala, sabe, alguém me falou, você não fala, esse alguém é uma pessoa misteriosa, não sei quem é um sujeito neutro. Então, a gente vai usar em francês, on. As pessoas, igual, as pessoas desse lugar, sei lá, você pode usar o on também. Ou dizem que, tipo, dizem que faz muito frio em janeiro. Você pode usar on também, dizem que. Tá? Então, é bem natural e é importante você saber, porque às vezes se você não entender, você vai achar que a pessoa está sempre usando no sentido de a gente, né? A gente vai lá e tal, que é uma forma bem informal de conversar, mas não é necessariamente o caso, tá? Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, dizem que esse restaurante é excelente. On dit que ce restaurant est excellent. On dit, se você tiver na tradução aí literal, você vai achar que a gente disse que esse restaurante é excelente. Não é essa a tradução. Seria, dizem que esse restaurante é excelente. On dit que ce restaurant est excellent. On dit que ce restaurant est excellent. A gente pode dizer assim também, é uma outra frase. Acredita-se que a situação vai mudar. Ou seja, acredita-se. Alguém acredita que a situação vai mudar. On pense que la situation va changer. On pense que la situation va changer. Fui informado que a reunião foi cancelada. Fui informado. Não sei quem é o sujeito. Alguém me informou. Fui informado. On m'a informé que la réunion est annulée. On m'a informé que la réunion est annulée. Percebe que se você estiver preso no on igual a gente, você não vai simplesmente entender certas frases. Porque aqui ficaria, a gente me informou que a reunião foi cancelada. A gente me informou. Não faz sentido. Mas é porque aqui seria, alguém me informou que a reunião foi cancelada. Fui informado que a reunião foi cancelada. On m'a informé que la réunion est annulée. E aí, em seguida, né, na última frase aqui no exemplo, fala-se muito dessa reforma. Reforma trabalhista. Fala-se muito dessa reforma. Estão falando muito dessa reforma. Aí, em francês, on parle beaucoup de cette réforme. On parle beaucoup de cette réforme. Então é isso, é uma forma mais natural e menos pesada que as estruturas mais formais ou que as estruturas passivas que a gente aprendeu antes, onde você conhece exatamente quem é o sujeito, ou quando o sujeito está implícito ou está escondido, né, na frase, simplesmente a lei foi adotada, igual a gente aprendeu antes. Nesse caso aqui é também implícito, mas a gente adiciona essa palavrinha on, que, né, pode significar essas 4 coisinhas. E aí, continuando com expressões impessoais, a gente vai usar o il. Eu já ensinei algumas outras vezes que o il, às vezes a gente coloca numa frase simplesmente porque ele tem que estar ali, né, numa forma gramatical, mas que ele não significa literalmente alguma coisa. Então, por exemplo, il fait beau, está fazendo um dia bonito. Então, o il, que literalmente significaria ele, nessa frase de ele está fazendo um dia bonito, esse ele não faz sentido nessa frase. Mas gramaticalmente ele é obrigado a estar ali, porque é assim que a gente fala que hoje está um dia bonito. Il fait beau. Il fait beau, hoje está um dia bonito.
Então, para explicar esse il, ele também aparece em outras frases que não sejam hoje está um dia bonito, il fait beau. Por exemplo, você pode falar, parece que alguma coisa vai acontecer. Parece que alguma coisa vai acontecer. Você vai adicionar o il na frente. E aí a frase vai ser il paraît que. Paraît seria a palavra parece. Que, e aí você dá a continuidade da sua frase. Então, por exemplo, parece que o diretor vai pedir demissão. Não sei quem me disse, eu não coloquei, né, explícito na minha frase quem me disse. Alguém me disse, mas eu também não coloquei a palavra alguém. Parece que o diretor vai pedir demissão. Então, nesse caso, o parece que, a gente vai usar il paraît que le directeur va démissionner. Va démissionner. Il paraît que le directeur va démissionner. Presta atenção que esse verbinho demissão, ele mudou, porque antes a gente estava usando a palavra licencier, que era ele foi demitido. Então, em francês, a gente vai ter duas palavrinhas diferentes. Quando ele foi demitido, a palavra é licencier. Quando ele pediu a demissão, ele foi démissionner, tá? Então, a palavra demissão, em francês, ela remete mais ao fato de que a pessoa própria pediu demissão, tá? E não que ela foi mandada embora. Então, foi mandada embora é a palavrinha licencier. Então, voltando aqui, il paraît que le directeur va démissionner. Parece que o diretor vai pedir demissão. Il paraît que les prix vont augmenter. Parece que os preços vão aumentar. Il paraît que les prix vont augmenter. Atenção ao les, eu botei bastante ênfase para vocês verem que ele está no plural. Os preços. Les prix. Il paraît que les prix vont augmenter. Então, os preços vão aumentar. Parece que os preços vão aumentar. Mais um usinho do il, quando a gente vai falar também na sequência de parece que, não tem só a palavra paraît, tem a palavra também semble, que vai ser mais como, quando a gente usa o semble, em português seria mais tipo, me parece, sabe? Me parece. Tipo assim, não sei direito quem me disse, mas eu registrei essa informação, me parece que. E aí a gente vai usar a palavrinha semble. Il semble que... E aí você continua a sua frase. Por exemplo, parece que ele vai estar atrasado, que ele está atrasado. Il semble qu'il soit en retard. Ou seja, não sei quem foi que me disse, mas parece que ele vai chegar atrasado. Il semble qu'il soit en retard. Ou parece que a situação está se tornando crítica. Ou seja, me parece que a situação está ficando complicada. Il semble que la situation devienne critique. Il semble que la situation devienne critique. Em seguida, a gente tem algo que vai expressar probabilidade. Il est probable que le projet soit accepté. É provável que o projeto seja aceito. Il est probable que le projet soit accepté. É provável que o projeto seja aceito. Il est possible qu'elle ait oublié. É possível que ela tenha esquecido. Presta atenção que aqui a gente está usando o subjuntivo que a gente aprendeu na aula passada, ou na aula antes dessa. Il est possible qu'elle ait oublié. Percebe que quando a gente usa o que, a gente tem que usar o subjuntivo em seguida. Então, se você não ouviu a aula de subjuntivo, volta lá, que eu sei que gramática é um pouquinho chato, mas quando a gente vai entendendo pouquinho a pouquinho, a gente consegue conjugar, né, na forma correta. Então, aqui é possível que ela tenha esquecido. Il est possible qu'elle ait oublié. Então, il est possible. Aqui a gente aprendeu il paraît que, parece que. Il semble que também é uma forma de dizer parece que. Coloquei agora il est possible, ou seja, il est possible ou il est probable. Essas duas significam um pouco mais, assim, probable é mais probabilidade, il est
possible também expressa uma probabilidade. E se a gente quiser uma estrutura que vai expressar com certeza que isso vai acontecer, tipo, com certeza isso vai acontecer, eu posso usar il est clair que la situation est grave. Il est clair está claro que a situação é grave. Il est clair que la situation est grave. Ou il est évident que le problème persiste. É evidente que o problema persiste. É evidente ou é claro, né? Está claro que isso é grave. A gente vai usar o indicativo aqui porque há certeza que isso é grave, isso é claro que está acontecendo. É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Vou deixar mais uns exemplinhos aqui na descrição desse episódio. Não esquece que tem curso de francês aí também, os links na descrição. E não esquece também, se você puder, de deixar um like aí na plataforma que você estiver ouvindo, porque isso ajuda bastante no compartilhamento do podcast. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!